Olá, muito bom dia para você. A gente começa o programa de hoje falando de um projeto do Executivo em tramitação na Câmara. Ele cria a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do bairro da Boa Vista. A matéria foi tema de uma audiência pública. A audiência pública foi presidida pelo vereador Jaime Asfora, no plenarinho da Câmara. Ele falou sobre a importância do projeto de lei do Poder Executivo 57 de 2013, que regulamenta a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do bairro da Boa Vista. A gente está discutindo a preservação histórica, ambiental, cultural de um bairro fundamental para o Recife. No bairro da Boa Vista, por exemplo, está incluído na área legal dele o Teatro do Parque, várias pontes, parte da Rua da Aurora. Então é muito importante que o município queira regulamentar, e nós temos que discutir isso, a preservação desse bairro, dessa zona especial de proteção histórica, porque inclui equipamentos, prédios, ruas muito importantes, como o próprio Mercado da Boa Vista, que se situa lá para a história do Recife, para que lá não se construam edificações à torta e à direito, sem critérios e sempre se preservar o que nós temos de mais importante na cidade. Na sua opinião, algo que acrescentar, algo que modificar, melhorar? Vamos ver aqui na audiência. Eu acho que é importante escutar novamente os movimentos sociais, as entidades que vieram aqui, e já há emendas, e acho que a partir desse debate de hoje vão surgir novas emendas, e o projeto com certeza vai ser melhor do que entrou, vai sair melhor do que entrou. A presidente do Instituto, Pelope da Silveira, Eveline Labanca, fez uma apresentação explicando o que é uma Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e que ela serve para garantir uma ocupação ordenada, de acordo com o plano diretor e para estabelecer parâmetros urbanísticos. Deixa muito clara qual é a regra para a cidade controlar o desenvolvimento numa Zona Especial de Preservação Histórica, né, que a gente chama ZEP, né, a ZEP 8, que envolve uma parte do bairro da Boa Vista. E aí divide a ZEP em setores de preservação rigorosa e setor de preservação ambiental, não do ambiente natural, mas da ambiência da ZEP. E é especificamente sobre as regras nesse setor de ambiência, de preservação da ambiência, que é onde a gente precisa ter muito claro qual é a transição que vai haver entre a preservação rigorosa e o restante da cidade, para criar uma harmonia. O projeto é especificamente sobre as regras do setor de preservação da ambiência. A longo prazo a gente pode ter o que ali de benéfico? A longo prazo a gente pode não ter a descaracterização do patrimônio histórico e cultural do Recife, né? Boa Vista tem uma função muito importante, ela foi a terceira fase de ocupação da cidade do Recife, começou pelo bairro do Recife, como Porto de Olinda, depois foi para Santo Antônio e São José, e Boa Vista tem essa presença marcante da população, inclusive judaica, e a gente quer deixar o registro histórico para as futuras gerações e principalmente estimular as atuais gerações a vivenciarem o bairro na sua plenitude. O bairro da Boa Vista representa a terceira etapa da urbanização do Recife. Possui diversas construções que fazem parte da memória arquitetônica, paisagística e urbanística da cidade. O representante do movimento Direitos Urbanos na audiência pública defendeu o projeto, mas acredita que ele poderia avançar quanto aos incentivos para revigorar o bairro da Boa Vista. A gente está vendo esse projeto como, assim, é uma iniciativa da prefeitura que é para atender o plano diretor, que o plano diretor ele determina que todas as zonas de preservação tenham um plano específico que incentive a ocupação e que regulamente o uso do solo nessa área para poder preservar de forma adequada esse conjunto arquitetônico. Esse projeto é muito bom porque ele faz essa regulamentação, ele dá os parâmetros, dá recuos, índices de ocupação, só que ele não dá meios de incentivar essa área a ser ocupada. Ele, por exemplo, existem outras cidades no Brasil, como São Paulo, Rio, BH, que os sítios históricos eles têm incentivos fiscais, por exemplo, de isenção de IPTU, isenção de ISS, para as pessoas ocuparem os imóveis históricos. E esse plano ele não está prevendo isso, né? Que era uma coisa que não só precisa para Boa Vista, mas precisa para todos os sítios históricos da cidade. A Boa Vista, com o tempo, foi ficando abandonada. Exatamente. Aí, a manutenção desse edifício é muito cara, né? Então, para um proprietário, além de ter essa manutenção, ainda aguentar toda a carga tributária que a prefeitura exige, é muito difícil, né? E acaba que os imóveis ficam abandonados. No caso, tem algum incentivo para ter uma reocupação, né? Exatamente. As pessoas voltem a morar na Boa Vista. Voltem a morar, a ter um comércio e que isso seja de forma que não descaracterize o sítio histórico.
Aquiles Viana, representante da OAB na audiência pública, considera a criação da zona de preservação fundamental para o bairro da Boa Vista. A preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico de nossa cidade é uma responsabilidade do poder público e de toda a sociedade, especialmente do próprio proprietário. O conceito clássico de propriedade, onde a pessoa fazia do seu bem o que bem entendesse, foi mitigado com a Constituição de 88. Hoje, todos têm responsabilidade com a preservação desses bens tão caros para a sociedade. O bairro da Boa Vista, assim como o bairro do Recife, são bairros tradicionais de nossa cidade. As pessoas mais velhas sabem muito bem disso e todos nós desfrutamos daquele pedaço com muito prazer. Seria quase um crime urbanístico essa descaracterização. Então, esse projeto de lei, essa audiência pública tão cara, tão importante, que está sendo aberto debate, com perspectiva de alteração, de melhoras nesse projeto de lei, é uma coisa muito importante para a sociedade recifense, para a OAB também. Vitória Andrade, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em Pernambuco, afirmou que o patrimônio histórico deve ser visto como uma oportunidade de bons negócios e de execução de projetos e sugeriu adotar no bairro da Boa Vista o conceito de uso compartilhado de conjunto de imóveis, como forma de atrair investimentos. E ainda fazer da Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico um espaço aberto para atividades da economia criativa. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Roberto Montezuma, disse que é necessário repensar a cidade do Recife. E, nesse processo, o patrimônio tem papel fundamental, que também precisa ser redefinido. Ele não pode ser só um elemento de restrição, mas sim de valorização. É necessário toda a cidade uma renovação, mas ela passa também pelo processo de preservação dos seus valores. O Recife não é uma cidade qualquer. O Recife é a primeira capital do país a completar 500 anos, em 2037. Então, é um momento muito importante e valoroso de rever todos os processos, todas as ações, todas as análises sobre a preservação desse patrimônio. O que deve ser preservado, o que deve ser renovado, o que deve virar esse patrimônio que todas as cidades precisam ter. O vereador Raul Jungmann também participou da audiência pública. Ele apresentou 4 emendas ao projeto de lei com o objetivo de ampliar o número de imóveis que devem ser protegidos. A seguir, a entrega do título de cidadão do Recife ao professor Antônio Vasconcelos. Fique aí que o intervalo é rapidinho.